Fala galera do canal Dialogando, um grande abraço. Estamos de volta aqui, postando mais um vídeo que encerra a série de 3 vídeos sobre autoridade espiritual. E esse vídeo eu queria ser breve, mas ao mesmo tempo tentar fazer uma amarração entre os outros 2 anteriores vídeos. No primeiro, nós falamos sobre o homem espiritual. O homem espiritual seria aquele que age de acordo com as coisas do Espírito. E qual seria, ou quais seriam as coisas do Espírito? A Bíblia vai dizer, em Gálatas 5:22, que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Homem espiritual seria aquele que, de acordo com essas ações, esses sentimentos, essas práticas, responde diante da vida, diante das circunstâncias, desta forma. Ou seja, responde nos seus relacionamentos afetivos, de irmãos, de amigos, etc., com amor, com paz, com paciência, com fé. Responde à vida, responde às questões da vida de uma forma prática, ou seja, com esse fruto ou com essas qualificações do fruto do Espírito Santo. Esse é o homem espiritual. Falamos também num outro vídeo sobre a autoridade. A autoridade seria exatamente aquilo que é exousia no grego, quer dizer, uma característica interior de um caráter transformado à imagem de Jesus Cristo e que influencia outras pessoas. Por isso tem autoridade. Autoridade como influência, como uma conquista de amor. O outro termo no grego seria dunamis. Mas dunamis é poder externo. Dunamis é o poder de fazer o que lhe apraz. Pense comigo, só Deus tem esse poder. Jesus é Deus. A Bíblia diz que Ele e o Pai são um. Ele tem todo o poder para fazer o que quer, mas nos ensinou. E à medida das suas atitudes, nós temos um Deus que desce à terra e que, ao invés de dizer e de nos obrigar a fazer alguma coisa, o tempo todo tentou nos conquistar através das suas palavras, das suas ações, dos seus sentimentos, através da sua morte na cruz, a ponto de Paulo dizer: o amor de Cristo nos constrange. Unindo essas 2 ideias, a ideia do homem espiritual, que é aquele que obedece a critérios estabelecidos pelo fruto do Espírito, e a autoridade, que tem a ver com a pessoa que demonstra esses critérios e demonstra esse fruto, e assim consegue influenciar pessoas, nós temos aí a definição do que é o homem espiritual. O homem espiritual é aquele que, como fruto do seu caráter, ele consegue influenciar outras pessoas, ou seja, a autoridade espiritual. A autoridade espiritual é isso. A autoridade espiritual não estaria conectado à ideia de ser consagrado, imposta as mãos sobre a minha vida porque eu sou um pastor ou porque alguém é apóstolo. Vivemos dias em que idiotas, em que pessoas completamente avessas a uma autoridade do Novo Testamento acham que isso está conectado à ideia de serem líderes ordenados formalmente. E às vezes usam nos seus púlpitos esses argumentos contrários aos seus membros. Do tipo, não toque no ungido do Senhor. A Bíblia fala, na verdade, que esse cara não é ungido ou ungidão. A Bíblia vai defender que todos nós somos ungidos. 1 de João, capítulo 2, vai dizer: vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Dizendo à igreja. A Bíblia ainda vai falar muito mais sobre isso. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer em Romanos, que quem nos ungiu é Deus. Na verdade, a unção é dada a todo aquele que crê em Jesus Cristo. Ungido somos todos nós. Não estou aqui negando a obediência, a submissão que a liderança deve. A Bíblia também vai dizer em Hebreus que nós devemos obedecer aos nossos pastores, porque velam por nossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, não chorando. Mas isso não é autoridade espiritual. Isso também, melhor dizendo, pode ser autoridade espiritual.
Mas é autoridade espiritual quando esse alguém, ele tem a imagem de Jesus em si, o caráter de Jesus formado no seu caráter. E desta forma, não por ordenanças, não pelo seu bel prazer, não por sua própria vontade, não para satisfazer o seu egoísmo, não para satisfazer seu desejo de construir, de ganância. Não por isso. Mas fruto do caráter de Jesus, ele influencia as pessoas a serem a imagem de Jesus Cristo, como Jesus Cristo. Isso é a autoridade espiritual. Eu queria deixar ainda um texto bíblico, vou pegar aqui minha Bíblia, para que nós pudéssemos então refletir e terminar essa fala sobre a autoridade espiritual. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 18 diz assim: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Alguns dizem, vamos desligar, vamos ligar, como se tivessem essa autoridade. Mas pastor, o texto está dizendo, mas vamos continuar lendo? Versículo 19. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está no céu. Pastor, está dizendo, se nós pedirmos, Deus vai ter que dar. E alguns usam desse argumento e querem colocar Deus na parede e dizer, o Senhor tem que fazer o que eu quero, o que eu estou pedindo, porque está escrito. Mas chama sua atenção para o versículo 20 do capítulo 18 de Mateus, que diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nome, na cultura hebraica, que é a mente dos autores das Escrituras e inclusive do Novo Testamento, quando nós falamos de nome, estamos falando de personalidade, estamos falando de persona, estamos falando mais do que de persona, estamos falando de pessoas, estamos falando daquilo que somos. Se você olhar para a cultura hebraica, você vai ver que desde o Velho Testamento, Deus até muda nomes para caracterizar o que as pessoas são. Nome é aquilo que a pessoa é. Isso numa cultura hebraica, numa teologia, numa filosofia hebraica. E quando nós olhamos para as Escrituras, neste ponto, nós podemos perceber que estas pessoas que pedirem alguma coisa, estas pessoas que ligarem alguma coisa ou que desligarem alguma coisa, que foi dito no versículo 18 e 19, elas só serão atendidas quando, por quê? Diz lá no versículo 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, em torno da minha pessoa, em torno daquilo que eu sou, ou seja, em torno do que Jesus sente, em torno do que Jesus pensa. Os pedidos serão feitos e atendidos quando são feitos em torno da vontade de Jesus. Aí talvez precisemos pensar em qual é a vontade de Jesus. A Bíblia vai dizer claramente, lá em Filipenses capítulo 2, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e sendo obediente até a morte de cruz. Quando nós olhamos o Senhor dos Senhores abrir mão da sua glória, do seu trono, do seu poder, para mostrar para a gente como se age com simplicidade, com humildade, com singeleza de coração. Aí reside, sim, a resposta para as nossas orações, quando elas são feitas apontando para isso. Quando o que pedimos, quando o que concordamos e quando o que buscamos é o que Jesus quer, acontecerá. É em torno do nome de Jesus. Para que não hajam mais abusos, eu diria a vocês, nenhuma oração feita egoístamente para adquirir, para acumular bens, para crescer e etc., será atendida por Deus. Porque as orações que são atendidas por Deus são as feitas em torno da vontade, do caráter, do sentimento ou de Jesus Cristo. Autoridade espiritual não é fazer o que quer e usar o nome de Deus para isso, usar o nome de Jesus para isso. Autoridade espiritual é quando o nosso caráter está totalmente amalgamado, misturado, juntado, quando o nosso caráter foi tocado e transformado à imagem de Jesus. E nós, como Jesus amou, nós amamos. E dessa forma,
as pessoas, elas vão de alguma forma nos seguir. Elas serão influenciadas pelo que somos. Elas se submeterão a nós ou nos seguirão pelo fato de sermos parecidos com Jesus Cristo, influenciando-as a serem da mesma forma que nós, parecidas com Jesus Cristo. Isso é autoridade espiritual. O que passa disso é de procedência maligna. Meus queridos, deixo essa palavra para vocês. Encerro esse tema, encerro esse assunto e digo para vocês, vamos dialogar? Faça aí seu comentário, deixe aí sua questão, proponha aí sua ideia. Se quiser gravar um vídeo ou qualquer coisa, coloque aí no nosso canal. Mas o importante é que nós sejamos edificados e que cresçamos no conhecimento e na graça, de acordo com o Evangelho. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.